Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 21 a 24 e depois 35 a 43. Marcos 5, 21 a 24 e 35 a 43. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva, e viverá. E Jesus foi com ele. Verso 35 em diante. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Podeis sentar. Quero a sua atenção por alguns minutos, a fim de que compartilhemos algo sobre o texto que foi lido e que fala de um homem atingido, tocado pela tragédia, no que há de mais sensível e onde a dor é mais doída num ser humano. Falo de Jairo, um dos príncipes, segundo o texto, da sinagoga de Cafarnaum, uma das mais belas sinagogas de Israel, cujas ruínas até hoje lá estão, ao norte do mar da Galileia, como testemunhas silenciosas de que um dia por ali Jesus passou e realizou milagres extraordinários. Tudo vai bem na vida de Jairo, boa posição social, uma família equilibrada, tudo caminha dentro da normalidade, na rotina. Ele desenvolve o seu trabalho, é um líder respeitado na cidade, querido. Trata-se de uma pessoa que é referência, e não há o que reclamar da existência, não há o que dizer da vida, até o dia em que alguma coisa muito séria começa a ser percebida por ele na vida de sua filha. E é filha única. Isso também não faz uma diferença muito grande, porque quem é pai e mãe sabe que todos os filhos são filhos únicos. Se há uma coisa que não se trata em termos de coletividade e de pluralidade ou de grupo, são os nossos filhos. Cada filho é único e cada um é um em si mesmo. E de repente Jairo percebe, nota que o comportamento, a vida, as reações de sua filha amada começam a ficar diferentes do habitual. Ela começa a entrar em uma depressão, ela adoece, fica triste, começa a perder o viço. Jairo percebe que ela está muito quieta, calada demais, ela está cabisbaixa, choraminga, anda pelos cantos, reflexiva, e a sua sensibilidade de pai
já denuncia para o seu coração que algo não vai bem. E nós que somos pais sabemos disso. O meu filho de 6 anos é elétrico. A sensação que me dá é que está ligado na tomada o dia inteiro. Só para quando está dormindo e às vezes nem para. Fala, mexe-se, mas quando ele começa a ficar quieto, a ter sono fora de hora, quando começa a ficar calado, a não falar demais, quando ele começa a sair daquela rotina de agitação, o meu coração já começa a ficar preocupado. E quase que na totalidade das vezes eu acerto no que eu imagino, que alguma enfermidade está chegando, que alguma coisa está acontecendo, que ele não está se sentindo bem, porque eu o conheço, como qualquer um de nós conhecemos os nossos filhos. Jairo vive esse momento de agonia, de perceber que sua filha está ladeira abaixo, de perceber que a menina alegre, esfuziante na vida, cheia de vibração, entrou num espiral descendente, e ele observa aquilo aflito, chama um médico, não resolve, alguns amigos ali se aproximam, não há solução, e Jairo constata que há uma força muito grande puxando sua filha para baixo, puxando sua filha para a morte, e ele é absolutamente impotente. É aí nesse contexto que alguém lhe dá a notícia: Jesus de Nazaré está na cidade. Jesus passa por Cafarnaum. E Jairo já havia ouvido falar muito de Jesus. Jairo era um líder religioso, chefe de sinagoga, e ele ouvira falar desse profeta jovem, lá entre os 30 e 33 anos de vida, rabino, ainda que muito moço, mas que andava pela região, pelo norte de Israel, pela Galileia, fazendo milagres. E Jairo ouviu dizer que ele perdoava pecados, curava as pessoas e até ressuscitava mortos. Jairo ouvira dizer que de Jesus vazava graça. Jesus exalava a graça de Deus. Então ele procura o Senhor, vai ao encontro do Mestre, e a sua oração, o seu pedido é objetivo, é rápido, é agoniado, é urgente, é daquelas orações de pessoas que se veem premidas por uma necessidade. Você sabe que quem não anda preocupado, geralmente faz as orações muito longas. Quem tem necessidades urgentes a serem resolvidas, vai de forma direta e objetiva a Deus. E Jairo diz: vem comigo, a minha filha está morrendo. É uma oração mais ou menos como aquela do ladrão na cruz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só isso. E a resposta foi imediata: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a Bíblia nos diz uma coisa extraordinária, que é uma das frases mais preciosas do texto lido: e Jesus foi com ele. Vamos repetir juntos isso aí todos? E Jesus foi com ele. Mais uma vez, forte: e Jesus foi com ele. E aí eu lhe pergunto, precisava mais do quê? Alguém já disse que um com Deus é maioria. Uma pessoa com Deus é capaz de vencer o mundo, é capaz de botar para correr o próprio inferno. Tudo que Jairo precisava aconteceu. Tudo que Jairo necessitava, ali teve resposta: Jesus foi com ele. Sabe o que isto significa? Que o Deus Criador dos céus e da terra foi com Jairo. Simplesmente Deus olhou para Jairo e disse: Jairo, onde está a menina? Está em casa, Senhor, eu vou lá com você. Imagine você na sua situação, vivendo os seus problemas pessoais, as dificuldades pertinentes à sua vida, à sua história, vendo uma segunda-feira que chega, talvez com horizontes negros, com nuvens carregadas. Imagine você se nessa tarde seus olhos fossem abertos por uma revelação do Espírito Santo e você visse à sua frente Jesus de Nazaré dizendo: eu vou com você. Eu vou para a sua casa, eu vou para o seu consultório, eu vou para o seu escritório, eu vou para a sua loja, eu vou para a sua empresa, eu vou para a sua vida. Calma, tranquilize-se, eu vou com você. Amados irmãos,
Foi isso que Jairo viveu, talvez impotente ante as decisões que precisava tomar. Uma das coisas que me fazem sofrer no ministério é quando eu vejo um pai e uma mãe aflitos, porque percebem, pela sensibilidade maternal ou paternal, o abismo do qual o filho ou a filha se aproximam. Percebem, anteveem a tragédia, a desgraça, e tentam de todas as formas mudar o rumo, convencer um filho e uma filha, mas parece que as palavras são jogadas ao vento, caem no vazio, e eles são acometidos por uma sensação de impotência que dá dó. A gente tem pena, e foi mais ou menos isso que Jairo sentiu. Você tenta segurar e não consegue. Às vezes é a dor da afeição não correspondida, de um carinho que é dado e que não tem retorno. Talvez a dor de uma consciência culpada por um ato que não devia ter cometido e cometeu, e agora já não há como voltar atrás para consertar e para reparar. Você percebe, às vezes, que no enfrentamento do problema há obstáculos a serem vencidos. Já não basta o problema, você ainda descobre que para enfrentá-lo há outros problemas até que você chegue no verdadeiro problema. Jairo tinha alguns. O primeiro era a sua própria posição social. Ele era um príncipe. Ele era daqueles que, como Nicodemos, não queriam que a opinião pública percebesse que ele estava indo a um Galileu, profeta, para pedir ajuda. Ele tenta disfarçar. A Bíblia tem algumas pessoas assim, como lhes disse, Nicodemos, teólogo, doutor, homem conhecedor da lei, homem que conhecia a palavra de Deus, e diz a Bíblia que ele vai ter com Jesus, mas vai à noite, na madrugada, escondido, acobertado pelo manto escuro da noite, para que ninguém visse. José de Arimateia, membro do Sinédrio, senador romano, de certa forma na província, ele segue Jesus, e dizem 3 dos 4 evangelistas que ele segue de longe. Ele segue assim como quem pisa em ovos. Ele não quer que a opinião pública saiba que ele está envolvido com Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que ele é discípulo, que ele é um homem correto, que ele é um homem sério, mas ele não assume, não põe o rosto para fora. Ele segue Jesus de longe. Simão Cirineu, que segue Jesus também observando à distância a caminhada do mestre até ser constrangido a levar a cruz. Isso aconteceu com Jairo. O segundo obstáculo foi a espera no caminho, porque eu pulei na leitura do verso 24 para o 35, mas entre esses 2 versos há outro episódio. É que quando Jairo começa a falar com Jesus e a expor seu drama, entra uma mulher na linha. É uma espécie de linha cruzada. Ele está falando com Jesus e no meio do caminho aparece uma mulher. E Jairo diz, mas que hora de aparecer? Hoje não é meu dia. A menina vai morrer. Ele ouve tudo em agonia. Você sabe que quando nós estamos vivendo o drama de um problema, os minutos se transformam em horas quando estamos à espera da solução. Cada dia é uma eternidade. Quem já passou por problemas sérios na vida sabe o que eu estou dizendo. E Jairo começa a ouvir uma discussão filosófica. Jesus diz assim, quem foi que me empurrou? Quem foi que me tocou? E aí Pedro diz, ora, como é que tu perguntas quem te tocou no meio da multidão? Está um empurra horroroso aqui, é um empurra para lá, um empurra para cá, uma multidão dessa, o senhor pergunta quem tocou, e Jesus diz, não, que há empurrão mas alguém me tocou. E Jairo de lado diz, não é possível. Minha filha morrendo, e eles discutindo sobre empurrão e toque. Quem foi que tocou, quem foi que empurrou, quem foi que empurrou, quem foi que tocou. E Jairo sofre com o tempo que não passa. Era como se Jairo dissesse para si mesmo, essa mulher furou a fila. A vez era minha. O Senhor já ia comigo, e ela atravessou-se na frente, colocou-se no caminho, e esse foi um obstáculo. O terceiro obstáculo, sabe qual foi? Os amigos realistas demais. São aquelas pessoas tão realistas que são pessimistas. Quando Jesus vai com Jairo, aí chegam os amigos, muito amigos. E um olha para Jairo e diz, olha, eu conheço a história de tua menina, não tem jeito.
deixa para lá. O outro diz: Jairo, não incomoda o mestre, você está chateando o mestre, ela já morreu. Quem tem amigos como esses de Jairo, certamente não precisa de inimigos, porque eles se tornaram como os amigos de Jó, naqueles que trouxeram desespero e não esperança. Foram obstáculos. E você? Quais são os obstáculos entre você e a bênção de Deus na sua vida? Hoje não viemos aqui, queridos, eu quero afirmar isso com toda certeza na presença de Deus. Não estamos aqui para parar no meio do caminho. Não viemos aqui para ficar parados olhando obstáculos. Nós estamos aqui hoje para vencer os obstáculos e chegar à solução em nome de Jesus. Chegar à vitória, seja qual for o problema. Talvez não seja como Jairo, talvez não seja um filho, talvez seja um marido, uma esposa, talvez seja crise financeira, talvez seja crise espiritual, talvez seja doença na própria pessoa, em você mesmo, mas eu quero lhe estimular a confiança e a fé de que nós não estamos aqui para parar nos obstáculos no meio do caminho. Vamos ultrapassá-los em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? A Bíblia nos diz que essa luta de Jairo tem dois lados, dois níveis. O primeiro é o nível humano. Há uma parte que só nós podemos fazer e devemos. Já contei a história que certa vez, num edifício, abriram a torneira e a água não saía. Aí vários moradores subiram até a caixa d'água, na cobertura do prédio, e observaram, olharam para dentro da caixa d'água e constataram que havia um rato morto no cano de saída da água. Aí um deles disse assim: olhe, é o rato que está impedindo a água de sair, vamos orar. E começaram a orar, ora para lá, ora para cá, e o rato lá. Depois de uma meia hora orando, nada foi resolvido. O outro disse: não, já oramos muito, agora vamos louvar. E começaram a cantar. Palma para lá, aleluia para cá, louva de um jeito, louva de outro, e o rato lá. Aí um terceiro diz: olha, nós não estamos sendo maduros na fé, nós precisamos ler a palavra de Deus, vamos ler. Aí abriram a Bíblia e foram ler, e leram o Salmo 119 inteiro, e o rato lá. Até que um mais ajuizado olhou para os outros e disse: bem, já que o rato não sai, quem sabe um de nós pula aí, tira o rato com a mão e depois a gente vai ver em que dá a coisa. E um deles fez isso e eles constataram que a água desceu livremente. Porque há coisas na minha vida e na sua vida que não serão resolvidas mais com oração sem ação, não serão resolvidas mais com a leitura, nem serão resolvidas mais com louvor. Trata-se de ação, de passo, de caminhada, de decisão, de dizer: agora vai, em nome de Jesus. Eu fui procurado por um homem que me contou um drama na sua vida, e um laço que ele mesmo armou para a sua existência, e agora vive uma agonia de alma terrível, e me disse o seguinte: eu quero deixar, mas não consigo. Eu digo: não, o problema não é que você quer e não consegue, o problema é que você não quer. O foco é esse. Se você quiser, consegue. Porque quem conseguiu as vitórias que você conseguiu na vida profissional, quem venceu as lutas que você venceu, na verdade, meu querido, você está camuflando o que você é. O que acontece é que você não quer. Você quer continuar do jeito que você vem. Meus amados irmãos, nós temos que entender que há uma postura que é nossa, e Deus espera que nós façamos a nossa parte. E Jairo fez. Foi solidário com a filha. Ele disse: eu prefiro não ser chefe de nada, mas eu quero ser pai da minha filha. Que me adianta um currículo, que me adiantam títulos pomposos, de que me adianta ser o chefe da sinagoga, o líder da cidade, e minha filha morrendo? Não, por minha filha eu boto a cara no chão, mas vou, corro todos os riscos. E a atitude de Jairo constrange o coração de Deus. Hoje é impressionante como há filhos sofrendo porque muitos pais não são solidários, não chegam junto. Pais que não compram a briga, só brigam todo dia.
Jairo foi solidário até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, meus amados irmãos, Jairo teve paciência. Como isso anda difícil. Nós estamos cada dia mais nervosos, apressados, irritados, estressados, cobramos mais dos outros. Olhe, nós estamos transformando a nossa vida numa verdadeira loucura. Não é à toa, como me disse o doutor Milton Enio, médico em Maceió, e eu já disse deste púlpito, que no Brasil são consumidos 50 milhões de comprimidos tranquilizantes por dia, dos quais o Lexotan é o campeão. Porque quando não há paz interior, as pessoas buscam todos os recursos possíveis e impossíveis. Uns fogem para o sexo desvairado, outros para as drogas, outros fogem para os vícios mais inimagináveis, escapes de todas as formas, e são caminhos que parecem bons, mas diz a Bíblia, o fim deles é a morte. Nem sempre os milagres são instantâneos. Há milagres que Deus faz na hora, mas há milagres que são processuais. Tem que esperar, toma um tempo, e Jairo vive isso. Jesus vai com ele, mas no meio do caminho, a bendita mulher. Parece até que Drummond de Andrade leu essa história, só que transformou a mulher em pedra, e disse que no caminho havia uma pedra no meio do caminho. E nós sabemos que na caminhada isso acontece. Em terceiro lugar, Jairo manteve a esperança. O verso 35 diz isso. Quando os realistas chegaram, e um disse, não incomode o mestre, pare de pedir. É como se alguém dissesse a você, já faz um ano que ora e não acontece nada. Você já fez voto, promessa, aliança, pacto. Você já veio para a vigília, já jejuou e nada aconteceu. Pare! Deus desistiu de você. E quando Jairo está para entrar nessa, aí Jesus olha e diz, não temas, crê somente. Basta isso. Deixa o resto comigo. Creia apenas. Se alguém à saída deste culto dissesse a você, não ore mais por seu filho, ele morreu. Pense nisso. A gente fala no filho de Jairo, é algo que está emocionalmente desvinculado da gente. Mas pense você, se alguém lhe desse esta notícia trágica, a saída do templo. Foi isso que aconteceu com ele. Jairo vai entrar em pânico, mas é acudido pelo Senhor Jesus. É como se Jesus dissesse, não olhe para eles, olhe para mim. Não olhe para a turba de pessimistas. Não olhe para esses que só veem a coisa do lado negativo. Olha para mim, Jairo. E em quarto lugar, Jairo foi atingido pela união dos seus amigos, parceria, gente que anda junto. Como é bom saber que nós não estamos sozinhos, que há alguém para dividir a carga. Como é bom nós sabermos que não somos ilhas, a igreja não é formada por ilhas. Alguém pega na mão de Jairo, alguns riam, outros zombavam, mas Jesus chama Jairo e a esposa e diz, saiam todos daqui, venham vocês dois, entra no quarto onde a menina está morta. E o texto nos mostra que na nossa vida há sempre alguém que pega na nossa mão, alguém que liga para a gente nas horas mais inimagináveis e diz assim, coragem, eu vou me ajoelhar com você, eu vou chorar com você. Gente que vira a noite com a gente que compra briga com a gente que entra no problema conosco, gente que vai à cova dos leões e à fornalha de fogo. Há gente assim na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas há um lado divino nisso tudo. E o lado divino é que é extraordinário. A Bíblia diz aí nos versos 22 a 25 que Deus decidiu entrar na briga de Jairo. Imagine. Deus disse, basta, chega. É como se Deus dissesse à morte, saia da frente, que agora o problema é meu. Eu quero dizer a você nessa tarde, de forma absolutamente clara, Deus está aqui para comprar a sua briga. Você é quem vai tomar a decisão de entregar ou não. Você pode olhar para Deus e dizer, saia que eu continuo. Deixa que eu resolvo, eu tenho força, tenho poder.
Ou você pode hoje dizer: Senhor, vem comigo, vamos comigo. A coisa está difícil, complicada. Eu já ando no limite, já não suporto, não aguento. Já vivo dramas horrorosos na vida. Por favor, vem comigo. Eu quero lhe dizer, como pregador do Evangelho, que Deus quer entrar na sua briga. Jesus quer ir com você. Assuma a sua fragilidade, assuma que você não pode, seja vulnerável. Ali não era o doutor Jairo, era o papai Jairo. Ali não era o príncipe, era Jairo. Ali não era o líder, o chefe da sinagoga, ali era Jairo. Gente assim, humilde, humilhada, quebrantada, não ordena, não exige, não decreta, mas se prostra em humilde reverência. E quando alguém tem esse tipo de proposta, Deus tem resposta em nome de Jesus. Você viu o que Jairo fez? Diz a Bíblia que ele chegou e prostrou-se, cara no chão, rosto no chão. Não havia esse negócio de decretar, de obrigar, de exigir, de mandar, de ter um joystick espiritual na mão para comandar Deus, né? Outro dia li um livro onde o autor, num romance até interessante, mas que lamentavelmente foi transformado em doutrina em muitos lugares, ele diz o seguinte, que os anjos estão envelhecidos porque daqui da terra ninguém comanda a ação para eles. É como se você tivesse um controle remoto para mandar anjo fazer isso e anjo fazer aquilo. Quem tem consciência da sua posição não exige, mas pede humildemente. Em segundo lugar, a Bíblia diz que a presença toca a dor e o problema de Jairo. Jesus vai e, mais do que isso, foi até onde a garota estava. E eu quero lhe desafiar a nesta tarde, levar Jesus para dentro do problema. Leva Jesus para dentro do seu quarto, para dentro de sua sala, para dentro do seu gabinete, para dentro do seu escritório. Faça isso agora. E em último lugar, creia na declaração da boca de Deus. Da boca de Deus só sai vida. Amém? Da boca de Deus só sai vida. Quando a palavra de Deus é liberada, o problema desaparece. Jesus olha para a menina que está ali, estendida sobre o leito, e diz: levanta-te, para cima, para frente, para o alto. Observe o contraste. As pessoas diziam: morreu, acabou, não tem jeito, não tem solução, é o fim, não tem saída. E do outro lado Jesus dizia: não, levanta, levanta, põe-te em pé. E a menina levantou, bendito seja o nome do Senhor. Tem gente que só põe para baixo, não tem? Há pessoas que, quando a gente está vivendo uma luta, a gente pede a Deus que elas não apareçam. Senhor, mantém fulano, é um irmão querido, mas deixa ele longe de mim esses dias, né? Parece que ele suga as últimas energias que a gente tem. O indivíduo chega e faz e suga, tira o restinho. Coitadinho, é tão bom, é tão boa, mas ainda não acordou para o fato de que a especialidade dele é botar para baixo. E há horas na vida que tudo que nós precisamos é a boca de Deus dizendo: levanta-te, põe-te em pé. Deus disse isso a Abrão, Deus disse a Ezequiel: põe-te em pé e falarei contigo. E o milagre aconteceu na vida de Jairo. Há pessoas que vivem apenas para contar sua desgraça. Eu tenho a impressão que há pessoas que, se forem libertas e curadas, não tem mais assunto na vida, porque gostam de contar desgraça. Outro dia li um artigo extraordinário de um psicólogo da USP em São Paulo, mostrando a solidariedade dos desgraçados. Pessoas que construíram uma amizade por causa da miséria. E quando houve a solução da miséria para uma das duas, a amizade acabou. Porque era a amizade do gemido, era a amizade da agonia, era a amizade daquela hiena da televisão. Ó céus, ó terra, lamento para cá, lamento para lá. Conversam meia hora, 3 minutos de cumprimentos e o resto de desgraça. Como disse o nosso bispo hoje de manhã, só extraem da vida o que não presta. Perderam os olhos para verem o que de bom a vida tem. E eu quero dizer a você que a vida realmente é bela. A despeito da dor, dos problemas, há muita coisa boa na vida.
Faça um balanço. Não faça apologia da desgraça. Agora faça a sua parte. Alimente seu filho. Jesus ressuscitou a menina e disse: agora, comida para ela. Será que quem ressuscitou não podia matar a fome dela? Claro. Mas Jesus disse: olha, sopinha para ela. Alimente a menina. Isso é com vocês. Eu fiz o que vocês não podem. Eu quero lhe desafiar a sair daqui hoje, dizendo a Deus: eu vou alimentar meu filho, minha filha. Eu vou alimentar meu marido, minha esposa. Eu vou alimentar meus amigos. Eu vou alimentar. Milagre é manter a vida sadia. Por isso, encha agora a boca com a palavra da vida e não com a palavra da morte. Para cima, meus irmãos, em nome de Jesus. Quem quer ver a gente para baixo é ele, o inimigo. Mas o Senhor dos senhores quer nos ver para cima. Louvado seja o seu nome. Curve a sua cabeça. Eu não sei, talvez você não viva o drama de Jairo. Espero que não seja tão grave. Talvez você não viva a agonia, mas a seu próprio modo e na dimensão da sua existência você tem suas dores. Resta saber o que você quer fazer hoje. Jesus quer ir com você. Pessoas vão aparecer dizendo: não tem jeito, desista, morreu, acabou, não há mais esperança. Esse seu desejo virou cadáver, este seu sonho virou defunto, essa aspiração de sua alma morreu. Não incomode mais o Senhor. Para que orar? Pare de orar por isso, pare de jejuar por isso, pare de ir à vigília, pare de ir aos cultos. Do outro lado você vai ouvir a voz doce do Senhor dizendo: levanta-te, ergue-te, vamos lá, eu vou contigo. Sai desta situação. Resta saber para quem você vai dar ouvidos, a quem você vai ouvir. Você vai ouvir os arquitetos da desgraça ou a palavra da vida? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. É Ele e só Ele que pode mudar o rumo das coisas. Não só pode, mas quer. E eu quero orar com você. Quero convidá-lo, a você que nesta tarde, como Jairo, vive o seu problema pessoal. Como eu disse, talvez não seja o mesmo dele, mas você vive a sua dor. E nesta tarde Jesus diz: eu quero ir com você. E eu quero saber quantos de vocês podem olhar para o Senhor e dizer: vem comigo, vamos comigo. Eu vou fechar os ouvidos para os que dizem que não tem jeito. Eu vou fechar os ouvidos para aqueles que afirmam que morreu, que acabou, que não há esperança. Eu vou crer contra tudo e contra todos que se tu fores comigo, tem jeito, é possível, as coisas irão acontecer para o louvor do teu nome. Menina, levanta-te. E a que morta estava, levantou-se, viva pelo poder de Deus. Então, se você crê nisso, e crendo, age, resolve tomar esse rumo na vida aqui e agora, eu vou pedir que você que quer que eu ore com você, onde estiver nesse auditório, fique de pé aí no seu lugar, de cabeça curvada, amém. E nós vamos orar em nome de Jesus, amém. Pai, nós te bendizemos porque tu não tens o coração indiferente ao clamor do angustiado, ao pedido do necessitado. A tua palavra diz que naquele dia havia uma multidão contigo, Jesus, mas tu a todos deixastes para seguir com Jairo na solidão da sua dor. E foste para a casa de Jairo. E vemos que quando tu chegastes ali chegou a vida, a vitória, a libertação, a bênção, o céu. E o que nós pedimos agora em teu nome, Senhor, é que tu possas dizer a cada coração
que se põe diante de ti nesta hora: eu vou contigo, eu irei contigo, eu estarei ao teu lado. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E Senhor, Tu que estás vivo e em nosso meio, opera isso nestas vidas, faz um milagre. E ainda esta semana nós queremos ter notícias de que na hora difícil do desespero e do abatimento, a Tua voz se fez ouvir dizendo: levanta-te para cima, começa outra vez, reinveste, faz isso da nova vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.